custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Silvestre, foi lançado na última sexta-feira pelo IBGE um índice sobre qualidade de vida, o IPQV, que, segundo o Instituto, leva em conta a moradia, acesso aos serviços de utilidade pública, saúde, alimentação, educação, acesso aos serviços financeiros e padrão de vida e transporte e lazer. Em zonas rurais, o resultado em relação à média da população é 2 vezes pior e nos domicílios que têm negros como referência a perda é quase 50% maior. A gente já tem índices aí que apontam o tamanho das desigualdades em vários âmbitos, de várias dimensões aqui no Brasil, mas esse também deixou ainda mais patente o como é, na verdade, desigual o Brasil, o Silvestre. Sim, acho que é mais um índice, né, Glauco, a revelar o grau de desigualdade, de pobreza, enfim, miséria, de péssimas condições de vida da grande maioria da população brasileira. É um índice, digamos assim, ele é semelhante ao índice de Gini, né? Ou seja, aquele que quanto mais perto de zero, a gente pode considerar que o resultado é melhor, né? Então, esse índice, eu acho que revela isso. E chama também a atenção digamos assim, a diferença, né? O grande diferencial que existe entre a população que reside nas áreas urbanas e aquela que mora na área rural, né? Como você mencionou, tem quando se olha os índices para a área urbana e para a área rural, tanto aquele que tem como referência, como podemos dizer assim, como se fosse uma espécie de chefe de família, né? Podemos dizer que é algo semelhante, né? Você verifica essa grande discrepância, né? Enfim, e isso, o índice é de 2, né, porque ele está baseado a base de dados, né, para calcular o índice é a pesquisa de orçamento familiar, né, a POF, que é de 2017 e 2018. Então, provavelmente, se fosse replicado agora, em 2020 e 2021, essa situação muito provavelmente seria muito pior. E pegando aqui, né, alguns dados, né, quando você fala dessa questão racial, Silvestre, a diferença aqui é de 50%, e segundo aqui o analista da pesquisa Leonardo Oliveira, uma diferença que não é pequena, pois faz com que esse grupo em que a pessoa de referência é preta ou parda concentre 66% das perdas reportadas no Brasil nesse período que foi analisado. Então é aquela coisa, né? Às vezes um corte, uma perda de poder de compra de alguém com 15 mil, que ganha 15 mil reais é obviamente muito inferior a alguém que ganha R$ 1.500. Então a gente já está falando de pessoas que têm um salário, uma remuneração mais baixa e que sofreram perdas ainda maiores, aprofundando esse fosso que já existe no Brasil, Silvestre. Sim, e aí, né, a pesquisa, né, o índice, ele tem alguns recortes. Um deles, você está se referindo, que é o ponto de vista da cor, né? E também por faixa de renda, né? Faz um recorte também do ponto de vista regional. E é isso, quer dizer, quanto as pessoas com a menor renda, né, tiveram perdas mais acentuadas, e quando você olha um recorte de cor, esse quadro é pior ainda, né? Como o próprio analista menciona aí, quer dizer, você tem uma concentração maior de pessoas com maior perda, né, na qualidade de vida, exatamente aqueles os chamados, né, pretos, classificados pelo Instituto, pelo IBGE, pretos e pardos, e aqueles com menor renda. Quer dizer, também uma discrepância muito grande, né, entre as pessoas de referência de cor negra e pessoas de referência de cor branca, considerando também essas faixas de renda. Quando você olha as faixas de rendas maiores, quer dizer, o índice é muito próximo de zero, né? Me parece que é 0,063, alguma coisa assim. O que mostra que
enfim, é uma diferença gritante, digamos assim. E considerando aqui justamente essa questão da diferença de renda, né, a discrepância entre as faixas, ela é bastante evidente também, porque no caso dos 10% com menor rendimento, o IPQV foi de 0,260 e na outra ponta os 10% com maior renda, o indicador cai para 0,063, o que significa que a perda de qualidade de vida entre aqueles com menor renda foi mais de 4 vezes superior à do grupo com maior renda, né? Lembrando aqui aquele verso do Chico Sainz, que também depois foi utilizado por aquele grupo As Meninas, o de cima sobe e o de baixo desce. Quer dizer, isso fica ainda mais gritante e não são os números referentes à pandemia, o que pode piorar ainda mais esse índice de qualidade de vida. Sim, é por isso que eu mencionei, né, Glauco? Se essa pesquisa fosse feita agora que eu digo no período da pandemia, né, 2020, 2021, esses resultados seriam muito piores. E muito provavelmente acompanharia essa tendência, ou seja, aqueles 10% mais pobres, a queda na renda, a piora na qualidade, seria muito mais acentuada, né, do que o grupo de cima, né, as pessoas com maior renda. Né? Enfim, isso acontece não apenas, né, em indicadores como esse, mas em outros também. A gente tem verificado que a piora, né, a perda de renda tem sido mais, digamos assim, acentuada exatamente nas faixas de rendas menores. Né? E essa pesquisa também revela isso. Enfim, é mais, né, Glauco, é mais um indicador a demonstrar aí o grau de desigualdade, né, que, digamos assim, que permeia a sociedade brasileira. E é um avanço também em relação a outros indicadores, Silvestre, porque às vezes, vendo os números frios, não se pode perceber o quanto que a qualidade de vida das pessoas é perdida. E nesse caso, agrega diversos aspectos, né? Desde acesso à saúde, à educação, enfim, como que a economia, o desemprego, a precarização do trabalho acabam afetando a vida das pessoas. Né? Nesse aspecto, é um índice um pouco mais completo, digamos. Porque você vê, ele considera vários itens, né? Acesso aos serviços de utilidade pública, saúde, moradia, educação, transporte, etc. Né? Então, claro, as pessoas, quanto mais pobre, quanto menor a renda, mais difícil, né? Mais dificuldade elas têm para acessar esses serviços. Né? E assim como você tem outros indicadores, eu acho que esse também é um bom indicador a revelar essa situação, né, Glauco? Quer dizer, qualquer indicador que você pegue aí para tentar, digamos assim, mensurar a situação, a qualidade de vida das pessoas, olhando aí, obviamente, a faixa de renda, vai demonstrar isso. E também chama atenção, né, o fato, me chama a atenção várias questões, mas principalmente duas. Uma em relação à questão da cor, né, a recorte, e a outra em relação ao local de moradia, né? E sabe que tradicionalmente as pessoas que moram nas áreas rurais têm maior dificuldade, né, ao acesso a esses, digamos assim, a esses bens e serviços. Muito embora a população brasileira hoje tenha uma parcela pequena, né, que reside na área rural, segundo essa própria pesquisa, me parece que é em torno de 15%, enfim. Mas é isso, quando você tem crise econômica, desemprego, queda na renda, redução considerável dos recursos para investimento nas políticas públicas, nas políticas sociais, é esse resultado, né? Silvestre, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Bom dia, até a próxima, Glauco. Bom dia, conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.